Meu filho não aprende. O que pode estar acontecendo e quando buscar ajuda? Leitura rápida. Principais pontos do artigo. O que define a dificuldade? Nem toda dificuldade escolar é falta de inteligência ou preguiça. A aprendizagem é um processo complexo que envolve atenção, memória, linguagem, aspectos emocionais e ambientais. Sinais importantes: sofrimento ao realizar tarefas, choro, recusa a ir à escola, lentidão crônica ou erros recorrentes na escrita, leitura e matemática, além de desorganização ou falta de foco. Preguiça versus dificuldade real. O comportamento de esquiva ou preguiça frequentemente é um mecanismo de defesa da criança para evitar a sensação de fracasso e a frustração de não conseguir realizar a atividade. Quando buscar auxílio, um psicopedagogo realiza a avaliação diagnóstica para compreender as fragilidades cognitivas e emocionais do aprendizado e propor as melhores intervenções individuais e orientações para a família e escola. Meu filho não aprende. Ele estuda, mas parece que esquece tudo. Na hora da lição, é uma luta. Ela até entende quando explico, mas não consegue fazer sozinha. Será preguiça, falta de atenção ou alguma dificuldade de aprendizagem? Essas dúvidas são muito comuns entre pais e responsáveis. Quando a criança começa a apresentar dificuldades na escola, é natural que a família fique preocupada. Afinal, ver um filho sofrendo para aprender, chorando diante das tarefas ou perdendo a motivação pode gerar angústia, insegurança e até culpa. Mas antes de pensar que a criança não quer nada, não se esforça ou é preguiçosa, é importante olhar com mais cuidado. A aprendizagem é um processo complexo. Para aprender, a criança precisa de atenção, memória, linguagem, organização, motivação, segurança emocional, boas experiências escolares e oportunidades adequadas. Quando uma dessas áreas está fragilizada, aprender pode se tornar muito difícil. Dificuldade de aprendizagem não é falta de inteligência. Uma criança pode ser inteligente, curiosa, comunicativa e ainda assim apresentar dificuldade para ler, escrever, calcular, manter o foco ou organizar as ideias. Isso acontece porque inteligência e desempenho escolar não são exatamente a mesma coisa. Algumas crianças compreendem muito bem oralmente, mas travam na escrita. Outras sabem explicar um conteúdo, mas não conseguem registrar no caderno. Há aquelas que aprendem quando alguém ensina individualmente, mas se perdem na sala de aula. Também existem crianças que até estudam, mas esquecem rapidamente ou não conseguem aplicar o que aprenderam. Por isso, quando a família diz "meu filho não aprende", precisamos perguntar: em que situação ele não aprende? Com qual tipo de atividade? Isso acontece sempre ou apenas em alguns momentos? A dificuldade aparece na leitura, na escrita, na matemática, na atenção, na memória, no comportamento ou na autoestima? Essas perguntas ajudam a entender melhor o que está por trás do baixo rendimento escolar. O que pode estar acontecendo? Existem muitas razões para uma criança apresentar dificuldade de aprendizagem. Algumas estão relacionadas ao desenvolvimento, outras ao emocional, ao ambiente escolar, à rotina familiar ou a transtornos específicos. Uma possibilidade é a dificuldade de atenção. Crianças que se distraem com facilidade podem perder partes importantes da explicação, esquecer comandos, começar atividades e não terminar, ou cometer erros por descuido. Em alguns casos, pode haver suspeita de TAA, mas isso precisa ser avaliado por profissionais. Outra possibilidade são as dificuldades específicas de aprendizagem, como a dislexia, que afeta principalmente a leitura e a escrita, ou a descalculia, que envolve dificuldades importantes com números, cálculos e raciocínio matemático. Nesses casos, a criança pode se esforçar bastante, mas ainda assim não acompanhar o ritmo esperado. Também existem questões relacionadas à linguagem. Algumas crianças têm dificuldade para compreender instruções, organizar frases, ampliar vocabulário ou expressar o que pensam. Como a linguagem é uma base importante para a aprendizagem escolar, qualquer fragilidade nessa área pode impactar o desempenho. As emoções também influenciam muito. Uma criança ansiosa, insegura, triste ou com medo de errar pode bloquear diante das atividades. Às vezes, ela até sabe o conteúdo, mas na hora da prova dá branco. Outras vezes, evita tentar porque acredita que vai fracassar. Além disso,
dificuldades familiares, mudanças na rotina, excesso de telas, sono inadequado, alimentação desorganizada e falta de previsibilidade também podem afetar a aprendizagem. A criança aprende melhor quando seu corpo e sua mente estão minimamente organizados. Sinais de que a criança pode precisar de ajuda. Nem toda dificuldade escolar indica um transtorno. Às vezes, a criança precisa apenas de mais tempo, mais prática ou uma mudança na forma de ensinar. Porém, alguns sinais merecem atenção. Quando a criança apresenta sofrimento frequente diante das tarefas, chora para estudar, evita ir à escola, reclama que é burra ou diz que nunca vai conseguir, é importante investigar. A autoestima escolar pode ficar muito abalada quando a criança se sente incapaz. Outro sinal é a dificuldade persistentemente evidente, mesmo com apoio. Se a família explica, a escola reforça, a criança tenta, mas o avanço é muito pequeno, pode haver algo além de falta de esforço. Também é importante observar atrasos em relação à turma. A criança depara-se com lentidão ou dificuldade persistente. Ela demora muito para reconhecer letras? Tem dificuldade para formar sílabas? Lê com muita lentidão? Troca letras com frequência? Não compreende o que lê? Esquece conteúdos logo depois de estudar? Tem muita dificuldade com números, sequência, contas ou problemas matemáticos. Na escrita, sinais como omissões de letras, trocas constantes, frases muito desorganizadas, dificuldade para copiar, lentidão excessiva ou recusa em escrever também merecem atenção. Em relação ao comportamento, observe se a criança não consegue manter o foco, levanta o tempo todo, perde materiais, esquece recados, abandona atividades ou precisa de ajuda constante para começar e terminar tarefas. Quando esses sinais aparecem com frequência e prejudicam a rotina escolar, é hora de buscar orientação. Preguiça ou dificuldade real? Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem são chamadas de preguiçosas. Isso acontece porque, aos olhos dos adultos, elas parecem evitar tarefas, enrolar, reclamar ou desistir rapidamente. Mas é importante pensar, será que a criança evita porque não quer, ou porque aquilo é difícil demais para ela? Isso não significa que a família deva permitir tudo ou abandonar a rotina de estudos. Significa que a cobrança precisa vir acompanhada de compreensão e estratégia. Antes de exigir mais esforço, precisamos entender qual habilidade ainda não foi desenvolvida. O papel da escola. A escola é uma parceira fundamental nesse processo. O professor observa a criança em situações de aprendizagem, convivência, autonomia e participação. Muitas vezes, percebe detalhes que a família não vê em casa. Por isso, é importante manter diálogo com a escola. Pergunte como a criança se comporta em sala, quais atividades são mais difíceis, se ela acompanha a turma, se participa oralmente, se consegue registrar no caderno, se termina as tarefas e como reage quando erra. Relatórios escolares com exemplos concretos ajudam muito na avaliação psicopedagógica. Em vez de apenas dizer, tem dificuldade, é melhor descrever, lê com lentidão, não compreende enunciados, precisa de repetição constante, evita escrever, não finaliza atividades, tem dificuldade para memorizar tabuada. A escola não deve rotular a criança, mas pode contribuir com observações importantes e estratégias de apoio. Quando procurar um psicopedagogo? O psicopedagogo é o profissional que investiga como a criança aprende. Ele observa habilidades cognitivas, emocionais, escolares e comportamentais envolvidas no processo de aprendizagem. A avaliação psicopedagógica pode ajudar a identificar se a dificuldade está mais relacionada à leitura, escrita, matemática, atenção, memória, organização, interpretação, autoestima ou vínculo com o aprender. É indicado procurar ajuda psicopedagógica quando a criança apresenta dificuldade persistente na escola, sofrimento diante das tarefas, baixo rendimento, desmotivação, recusa para estudar ou atraso significativo em relação ao esperado para sua idade. O acompanhamento psicopedagógico não serve apenas para melhorar notas. Ele busca compreender a criança como um todo, fortalecer suas habilidades, resgatar sua confiança e construir estratégias para que ela aprenda de forma mais adequada. Em alguns casos, o psicopedagogo pode indicar avaliação com outros profissionais, como fonoaudiólogo, psicólogo, neuropediatra,
terapeuta ocupacional ou neuropsicólogo. Isso não significa que o caso seja grave, mas que a criança pode precisar de um olhar multidisciplinar. Como ajudar em casa? A família pode ajudar muito, começando pela forma como fala sobre a dificuldade. Evite frases como "você não aprende porque não presta atenção", "seu irmão consegue", "você é muito preguiçoso" ou "já expliquei 1000 vezes". Essas falas podem aumentar a insegurança e bloquear ainda mais a criança. Prefira frases que acolham e orientem. "Vamos tentar de outro jeito, eu sei que está difícil, mas vamos por partes, errar faz parte do aprendizado, você não precisa fazer tudo perfeito, precisa tentar com calma". Organizar uma rotina também ajuda. Defina um horário para as tarefas, escolha um ambiente com menos distrações e divida as atividades em etapas pequenas. Crianças com dificuldade de aprendizagem costumam se beneficiar de instruções simples e objetivas. Em vez de dizer "faça toda a lição", diga "primeiro vamos fazer as 3 primeiras questões". Depois, faça uma pausa curta e continue. Pequenos avanços são mais eficientes do que longos períodos de cobrança e desgaste. Também é importante valorizar o esforço. Quando a criança percebe que só recebe atenção pelo erro, ela pode desistir. Reconheça pequenas conquistas, uma palavra lida com mais segurança, uma conta resolvida com menos ajuda, uma tarefa finalizada, uma tentativa sem choro. O que evitar? Evite comparar a criança com colegas, irmãos ou primos. Cada criança tem seu próprio ritmo e suas próprias necessidades. Comparações raramente motivam, na maioria das vezes, machucam. Evite também transformar a hora da lição em um campo de batalha. Se todos os dias terminam em gritos, choro e frustração, algo precisa ser revisto. A aprendizagem precisa de constância, mas também de vínculo e segurança emocional. Outro ponto importante é não esperar demais para procurar ajuda. Muitas famílias pensam, quando amadurecer, melhora. Em alguns casos, sim, a criança evolui com o tempo. Mas quando a dificuldade é persistente e causa sofrimento, a intervenção precoce pode evitar anos de fracasso escolar e baixa autoestima. Aprender pode ser difícil, mas não precisa ser solitário. Quando uma criança não aprende, ela não precisa de julgamento. Precisa de investigação, acolhimento e estratégias. O olhar da família e da escola pode mudar completamente a forma como ela se percebe. Uma criança que escuta todos os dias que é incapaz pode desistir de tentar. Mas uma criança que encontra adultos dispostos a compreender suas dificuldades pode recuperar a confiança e descobrir novos caminhos para aprender. A pergunta "por que meu filho não aprende?" é importante, mas talvez possamos ir além. Como meu filho aprende melhor? Essa mudança de olhar abre espaço para intervenções mais humanas, respeitosas e eficazes. Conclusão. Se você sente que seu filho não aprende, observe com carinho. Veja se a dificuldade é frequente, se causa sofrimento, se aparece em diferentes contextos e se prejudica a vida escolar e emocional da criança. Dificuldade de aprendizagem não é sinônimo de falta de inteligência, preguiça ou má vontade. Pode estar relacionada à atenção, linguagem, leitura, escrita, matemática, emoções, rotina ou outros aspectos do desenvolvimento. Buscar ajuda psicopedagógica é um passo de cuidado. Quanto mais cedo a criança for compreendida, maiores serão as chances de desenvolver suas habilidades, fortalecer sua autoestima e construir uma relação mais positiva com a aprendizagem. Toda criança pode aprender. Algumas apenas precisam de caminhos diferentes, mais tempo, mais apoio e adultos que acreditem em seu potencial. Pague um cafezinho para o autor. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a manutenção do blog comprando um cafezinho simbólico para o autor. Escaneie o código acima ou copie a chave Pix abaixo.